Gostaria de saudar cada irmão com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e quero tomar como base a minha fala, a minha breve homilia a partir da segunda carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 7 ao verso 10, que nos diz o seguinte teor: a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes do sofrimento, assim serão também participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para não confiarmos em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Meus amados irmãos, diante dessa leitura tão profunda, tão edificante sobre as nossas vidas, eu queria estar guiando a nossa fala a partir da seguinte frase, do seguinte tema: Deus nos ensina em meio à dor. Né? É em meio à dor que de fato Deus fala, branda aos nossos corações. Né? E sabemos que não é algo muito fácil, não é algo muito, como é que eu posso dizer assim, algo fácil de ser diluído, sendo ensinado em meio à dor. Mas nós vemos aqui um Paulo cercado de grandes adversidades. O apóstolo Paulo, em meio à província da Ásia, em meio a muitas tribulações que cercavam a sua própria vida, né, a ponto dele perder a esperança. E aí ele mostra que mesmo em meio a tal atitude, Deus é capaz de mudar o quadro e fazer o milagre acontecer. Mas a priori eu queria trabalhar com vocês, onde ele diz assim, olha, como vocês são participantes dos sofrimentos, assim seremos participantes da consolação. Nós vemos que, de forma bem introdutória, Paulo nos encorajava a igreja de Corinto a sofrermos com Cristo e haveremos de ser glorificados e consolados em Cristo. Né? É isso que deve impulsionar a vida de um autêntico cristão. Ele não simplesmente de fato entusiasmado a levar a cruz, mas essa cruz resultará, como eu sempre digo, numa coroa. Né? E aí o sofrimento resultará na consolação. A luta resultará no triunfo. E é justamente isso que a gente tem que ser entusiasmado a continuar caminhando na esperança de que a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Além disso, eu queria pensar com vocês 3 princípios fundamentais nesse texto. O primeiro é que quando a dor tenta superar a esperança. Você atente para o verso 8, diz assim, olha, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Ele diz, olha, eu quero situar vocês a tal gravidade que eu vivi na Ásia, a qual ele diz, olha, foi tão grande que de fato foi além das minhas próprias forças, a ponto de nós perdermos a própria esperança, a esperança da própria vida. Você vê que situação Paulo passou naquela ocasião. E talvez eu e você estejamos passando situações a ponto de as forças se esvaírem, de as forças já não estarem realmente nos dando sustentação para prosseguirmos. Mas aí eu reitero o que de fato Paulo fala lá em Romanos acerca de Abraão, que Abraão creu contra a própria esperança. Essa é a perspectiva da fé do cristão, do crente em Jesus. Mesmo que as forças saiam, mesmo que todas as esperanças humanas se dispersas, né? Sejam de fato acabadas. Entretanto,
A esperança em Cristo, ela vai além dos parâmetros humanos. Portanto, Paulo deixa bem claro que não perderam a esperança da própria vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ele não fica simplesmente nesse verso. Ele não para simplesmente nesse verso tão negativista, tão pessimista, com a situação tão caótica, tão destruidora, de tamanha destruição, mas a gente vê realmente um Paulo que vai adiante, mostrando que a esperança dele acabava, mas não significava que a esperança de Deus havia de fato acabado, porque para Deus não há esperança, porque Deus por si só é a solução. A esperança cabe ao homem, porque o homem há de esperar, e Deus nunca se espera, ele simplesmente age no tempo presente, no tempo do agora, né? A ação de Deus não tem uma perspectiva como a perspectiva humana. Portanto, para Deus a perspectiva de esperança não tem sentido, tem sentido para nós, que de fato haveremos de esperar algo futuro. E você vê que Paulo deixa bem evidente isso daí. A situação que o cercava era uma situação de dor. E eu digo, talvez você esteja me ouvindo num leito de dor, esteja aí ansioso, depressivo, com das mais situações, das mais dificultosas possíveis, numa perspectiva, num pano de fundo, tudo escuro. Mas assim como Paulo estava vivendo tamanha situação a ponto de perder a esperança da própria vida. Louvado seja o nome do Senhor, que ele não se atém simplesmente a isso. O verso seguinte, o verso 9, nos dá aqui o sentido de Paulo prosseguir na caminhada. E aí ele nos ensina que quando tudo se achar perdido, Deus tem a solução. Atente comigo o verso 9 que diz assim: de fato tivemos em nós mesmos a sentença da morte, para não confiarmos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele reitera o verso 8 a partir da parte A do verso 9. Ele diz, de fato, fomos sentenciados pela morte. Você vê que a palavra sentença, decreto, é algo já definitivo, ou seja, a ação humana já havia se esvaído. O que tinha de fazer no perspectiva humana foi feito. A sentença já havia sido decretada, mas lembre-se de uma coisa, Deus está além do decreto do homem. Deus está além da sentença da perspectiva humana, porque quando tudo se achar perdido, né, Deus é capaz de fazer o milagre acontecer, intervir de forma tremenda. Portanto, Paulo deixa bem claro, diz, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, Deus permite que situações de caóticas e de desastres aconteçam em nossas vidas, para nós entendermos que nós não somos absolutamente nada, para nós não confiarmos no nosso plano de saúde. Observe aí quantas pessoas esperavam confiar em época de situação terrível, ter um Unimed, ter um plano de saúde. Hoje a gente vê os leitos dos planos de saúde de toda a rede particular, todas lotadas. Isso mostra que em situações como a que estamos vivendo e tantas outras, dinheiro, poder, nada funciona a não ser o milagre de Deus quando Ele quer mudar o quadro. Portanto, se você quer confiar em Deus, a primeira pessoa que você tem que desconfiar é de você mesmo. Se eu quero de fato confiar em Deus, a primeira pessoa que eu tenho que desconfiar é de mim mesmo. Por isso a Bíblia deixa bem claro lá em Jeremias, onde ele diz, maldito o homem que confia no homem. Não é no outro homem, mas no homem em si mesmo, que confia no seu ego, na sua própria justiça, na sua própria bondade, no seu próprio poder, no seu próprio dinheiro. E Paulo nos ensina aqui, meus queridos, que ele, como um homem dotado de tanta sabedoria, de tantos poderes sobrenaturais, vindo de Deus, mas ele entendia que ele não era nada diante das dificuldades que o cercavam, que só Deus era capaz de fazer um milagre em sua vida. E aí eu digo, para o âmbito da salvação, você é incapaz, como Paulo foi, como eu sou, como qualquer outro ser humano é. No campo de qualquer outra coisa, de doença, seja física, emocional, espiritual, nós somos incapazes. O ser humano é totalmente dependente de Deus. Né? É isso que eu sou muito incisivo, eu sou muito prolixo, eu bato na mesma tecla porque não tem outro sentido a não reconhecermos a incapacidade nossa diante da grandeza, infinita grandeza de Deus. E aí, meus amados, eu por fim encerro, onde ele nos
ele fecha com a chave de ouro aqui, nos entusiasmando que simplesmente Deus não fez, mas é capaz de fazer hoje. Deus não simplesmente fez livramento, mas Deus é capaz de fazer livramento hoje. Deus fez e faz livramento na atualidade. Você vê que o verso 10, ele diz, no qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Atende comigo, onde ele usa aqui o verbo livrar, tanto no passado livrou e livrará. E aí, além da conotação do tempo do verbo no passado, que Deus livrou e livrará, ele ainda livrará de tão grande morte. Isso é lindo saber que Deus não só fez, mas ele continua fazendo. Ainda. Você vê que ele evidencia essas duas palavras aqui, no verso 10, no qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado e ainda continuará a nos livrar. Mais uma vez a gente vê aqui tanta ação do verbo, como eu disse, no passado livrou e livrará, e aí a palavra ainda, né, de forma repetitiva, num curto espaço de tempo, né, nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado e ainda continuará a nos livrar. Encerro, portanto, dizendo: espere em Deus. Espere em Deus, porque só Deus tem esperança para mim e para você. Em meio à pandemia, em meio às crises econômicas, em meio a tamanha quadro caótico que o Brasil passa, que o mundo passa, a palavra que eu tenho para o meu coração, para o teu coração, e Deus reitera essa palavra aos nossos corações nessa manhã de sábado. E através de você, internauta ouvinte do Boas Novas, na 95 FM Sumé, lembre de uma coisa: espere em Deus. Ele ainda o livrará, ele ainda o salvará, ele é capaz de fazer, não porque nós merecemos, mas por ele ser um Deus de pura misericórdia. Portanto, em meio a tamanha escassez de esperança, a palavra é essa: espere em Deus, unicamente em Deus e suficientemente em Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.